Olá, meu nome é Max, nós vamos falar sobre caixa de folia. E aí, antes disso, a gente tem que fazer uma prévia sobre baquetas, né, que são os instrumentos que a gente usa para tocar a caixa de folia. Então, a princípio, a baqueta, tem diversos tipos de baqueta, nós vamos usar essa baqueta de madeira comum, né, com a ponta afunilada aqui. Geralmente a gente divide ela em três partes: cabo, meio e ponta, certo? Então a gente geralmente pega aqui entre o cabo e o meio. A gente faz o que a gente chama aqui de presilha, pinça ou presilha, certo? Inclusive tem um exercício que é interessante fazer para fortalecer um pouco a musculatura, que no caso seria esse. E mesma coisa com a mão esquerda, divide a baqueta em três partes: cabo, o meio e ponta. Pega aqui entre o cabo e o meio, ok? Aí a gente pensa nessa questão que a baqueta é como se fosse uma continuação do braço. Ou seja, você faz a presilha, a pinça aqui, percebe que ela está na direção do meu braço. Junta os três dedos, aqui é a mesma coisa. Quando vai tocar, né, coloca ela para frente, observando a ideia da direção do braço. Ela segue a direção do braço, como se fosse a continuação do braço. Então coloca as costas da mão para cima e ela automaticamente vai tomar essa posição de continuidade. Então a gente utiliza essa posição um pouco triangular, né? Se você tiver com ela reta, seria isso aqui. Então, pensando que o tambor está no meio, a gente usa essa ideia aqui. Então a gente tem a ideia dos exercícios, que os exercícios preliminares, que são exercícios que se faz com ela no ar mesmo, sem tocar. Só para você entender o movimento que você tem para articular, né? No caso aqui, nós estamos fazendo um movimento que a gente chama de movimento alternado. Tem um outro movimento que é o movimento simultâneo, as duas mãos fazendo o mesmo movimento. Uma coisa que é importante observar é que não é importante correr, é importante fazer lento, só para explorar todo o movimento, tentar fazer evitando soltar a baqueta aqui, né? Porque, como eu falei, ela segue a continuação do braço. Então é interessante pensar nessa ideia de subir ao máximo e descer ao máximo sem perder a direção do braço. Então esse movimento a gente chama de movimento simultâneo. As duas baquetas fazendo um movimento simultâneo, as duas ao mesmo tempo, ok? Lembrando, não por velocidade, fazer bem lento, para a gente entender o movimento no todo. O outro movimento seria esse movimento alternado. Sobe ao máximo e desce ao máximo. Viu, gente? Evita fazer assim, que não é exercício de velocidade, é exercício para articulação, movimentação das mãos. Então é, ó, fazer bem lento o movimento para entender a movimentação em geral. Vou fazer de lado para você entender o pulso como funciona. Ó, o máximo para cima e o máximo para baixo. Porque obviamente quando você está tocando o tambor, o limite para baixo é o tambor, certo? No caso aqui a gente está sem tambor, então a gente está pensando que o limite aqui é o movimento. O máximo que eu puder fazer para baixo e para cima. Ó. Ok? Seguindo a direção do braço. Então a gente utiliza, como eu falei no início, a presilha, pinça ou presilha. Junta os três dedos, coloca as costas da mão para cima e a baqueta na direção do braço. Pode fazer em pé ou sentado, no caso aqui eu estou sentado, mas pode estar fazendo isso em pé também, não tem problema não. E trabalhar essas duas articulações a princípio. Articulação simultânea, as duas subindo ao máximo e descendo ao máximo. E a articulação alternada. Como eu falei, não pensar em correr. Pensar só em articular para entender a movimentação em si. Quando a gente está tocando, às vezes a gente não pensa nisso. Porque o som, né, toma conta da situação, a gente às vezes empolga ali com o ritmo que está tocando, que é legal também. Mas é interessante entender toda essa movimentação e articulação fora do tambor.
tá? Outro tipo de pegada que existe é a pegada que eles usam para tocar tambor também, que é assim, ó, colocando a baqueta aqui nessa presilha e colocando ela no meio dos outros 4 dedos. Ela continua na direção do braço, né? Só que vai fazer um movimento diferenciado, que seria esse aqui. São dois tipos de pegada, a tradicional e essa aqui, que é usada. Tá? A gente vai trabalhar a princípio com a tradicional, que é essa que eu falei no início, ok? Mas essa outra, só para lembrar, a presilha seria aqui, colocando no meio dos 4 dedos, e a baqueta também seguindo a direção do braço. Aí na hora de tocar, aí você pensa como se estivesse tocando um tambor inclinado. Por isso que existe essa pegada para ajudar quando o tambor está pendurado. Então ele fica inclinado, para você não ficar assim, aí você facilita fazendo isso, ok? Então o movimento aqui seria a mesma coisa, ó. Simultâneo e movimento alternado, ok? Então a princípio nós vamos ficar com esses dois movimentos. A pega tradicional é essa e a outra seria uma opcional, entendeu? Presilha ou pinça e aqui a forma correta de movimentar e pegar, seguindo a direção do braço, ok? Um grande abraço para todos.